a doutora Mônica Yoshizato Pierre Wagner, nossa palestrante do dia. Perdão. Doutor Fabiano de Camargo Neves, diretor vice-presidente. Doutor Kleber Renato de Oliveira, diretor secretário-geral. Doutora Daiane Alves, presidente da Comissão da Cultura da Subseção de Americana. Aproveito para agradecer e saudar a presença da doutora Rita de Cássia Pereira Simon, presidente da comissão da CASP. Doutora Kelly Fávero, presidente da comissão de exercício regular da profissão. Passo a palavra ao Dr. Melford Vogan Neto para fazer a abertura oficial desse terceiro dia de nossa Semana Jurídica. Boa noite a todos e a todas. Bom ver esse auditório com bastante gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. É uma honra recebê-los aqui. Vamos para a nossa terceiro dia da Semana Jurídica. Aí, cada dia com um tema diferente, acho que está sendo muito agradável. E hoje nós temos a honra de receber a doutora Mônica aqui, que vai dar um show para nós aí de interpretação de princípios e regras, né? Então, doutora, muito obrigado pela presença. Então, declaro aberta esse terceiro dia da Semana Jurídica, da 14ª Semana Jurídica da UEM Americana. Nossa palestrante de hoje, doutora Mônica Yoshizato Pierre Wagner, irá apresentar a palestra com o tema Princípios e regras de interpretação dos contratos na celebração de 20 anos da vigência do Código Civil. Farei uma breve leitura do currículo da doutora Mônica. A doutora Mônica é doutora e mestre em ciências pela USP, especialista em Direito Ambiental pela PUC Minas, graduada em Direito pela Faculdade de Direito da USP, autora de Princípios e Regras de Interpretação dos Contratos no Novo Código Civil pela editora Saraiva. É professora universitária e advogada. Convido a todos os integrantes da mesa para desocuparem seus lugares e tomarem assento à frente para que a palestrante faça sua apresentação. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra estar participando dessa Semana Jurídica. Eu agradeço o convite da UAB Americana. Não conhecia a unidade e fiquei muito feliz com a acolhida. Foi muito bem recebida. Então, gostaria de agradecer então a todos que estão aqui e espero poder trazer alguma coisa boa para vocês, né? Trazer algum conhecimento, né? Bom, o tema que eu trouxe hoje é princípios e regras de interpretação dos contratos nesse aniversário de 20 anos de vigência do Código Civil. Para isso, eu gostaria de primeiro contar uma historinha para vocês. Na verdade, essa ideia de princípios e regras de interpretação de contratos vem de um livro
que eu publiquei em 2002, a primeira edição, essa é a quarta edição, foi até 2007. E eu queria contar essa história porque eu vejo que muitas vezes as pessoas, elas acham assim que escrever um livro é uma coisa inatingível, uma coisa muito difícil. E de fato mas eu acho que a dificuldade muito maior é a gente aceitar, né, e a gente se dispor a esse desafio que é escrever e se expor, né, porque muitas vezes a gente se expõe, né, ao escrutínio público, né, com muito medo, que foi o meu caso, por isso que eu venho e falo para vocês que para mim foi uma alegria, foi uma descoberta muito boa ter escrito esse livro e um processo assim, de maturidade mesmo, né? Então, o que eu queria, né, falar sobre esse livro foi que, assim, em 2002, quando o código foi publicado, eu já estava trabalhando nesse assunto, né? Então, eu gostaria até que, se alguém tem vontade de escrever algum livro, né, que tome isso como um exemplo, né? Então, em 2002, quando foi publicado o código, eu já estava com algum trabalho, né, desenvolvido, já sabendo que ia entrar em vigor, estou trabalhando no texto de projeto. E aí, quando foi publicado, eu falei, bom, vou terminar e vou cumprir esse livro. Então, foi isso. E aí, na época, o que me deu muita insegurança foi que o código de 2002, ele tinha um espírito completamente, vamos dizer assim, diferente do código de 16. Né? Tudo bem que o código de 16 já vinha sofrendo algumas interpretações, né, assim, relativizações de certos princípios, mas de você ter um texto que assumisse, né, as cláusulas gerais, né, aquela socialidade, né, menos individualismo, isso tudo foi uma coisa, vamos dizer assim, revolucionária, né? Então, por isso que até no início dessa apresentação eu coloquei a foto de Miguel Reale, porque ele foi um dos autores do projeto, né? E ele era um professor de filosofia. Era uma pessoa que tinha muita preocupação em dar ao direito civil essa conotação mais social, né? De trazer o direito civil mais para as pessoas. Então, o grande desafio naquela época também foi encontrar o material para fazer esse estudo. Então, muitas coisas assim que foram escritas naquele livro, né, se vocês tiverem a oportunidade, né, de um dia folhear, né, exemplos, né, que eles aparecem nesse livro, eles foram assim gestados, né, no meio da noite, né, sentado assim, jantando, pensando naquilo, tomando banho, né, e assim tive essa oportunidade, né, de escrever esse livro e foi muito bom, né, teve uma boa aceitação, até hoje ele é um livro que é citado, né, mas eu acho que a principal, vamos dizer assim, o principal mérito dele, né, é realmente ter ousado falar coisas que naquela época não eram compreendidas e que hoje ainda também sofrem resistência. E é sobre isso que eu gostaria também de aproveitar esse momento e falar com vocês, né? Porque nessa espera toda, né, de fazer uma próxima edição e tal, muitas coisas foram acontecendo e a gente observa na prática que o código, às vezes ele é bem interpretado, né, bem aplicado, mas em geral há uma dificuldade ainda de compreensão desses princípios, né, desse espírito mais solidarista do código, né, essa questão ética dentro do contrato é muito difícil, né, porque a gente sabe que a prática, né, o dia a dia, né, leva as pessoas muitas vezes, né, à competição, e a competição leva a comportamentos nem tão éticos, né, nem tanto. Então, esse eu acho que é o grande desafio, né, de a gente falar em contratos. Então,
Vamos lá. Os princípios do Código Civil de 2002, o professor Miguel Reale mesmo enumera, né, esses princípios como sendo esses três, né? Eticidade, socialidade e operabilidade. E o que a gente, né, o que ele quis dizer com isso, né? Colocando esses princípios, a gente já vai ver que, comparando com o Código de 16, há uma diferença, né, gritante entre a mens legis, né, o pensamento do legislador de 16 e esse de 2002. Tá? Então, a eticidade a gente vai ver dentro desse princípio da boa-fé, né, boa-fé objetiva, que é um conceito estranho, né, para quem foi formado num código de 16, como eu, né? Bastante estranho. Socialidade, então, né? Você pensar no contrato dentro de um contexto de função social, né? Nossa, isso era uma coisa que soava naquela época, uma coisa assim, uma heresia, né? O que o contrato tem a ver com outras pessoas, né? O contrato é uma relação estabelecida entre as partes, entre os contratantes, que não tem que está se preocupando com quem está do lado de fora, né? Quando na realidade a gente sabe, né, que como fenômeno social, né, sociológico, o contrato ele afeta as pessoas que estão dentro e que estão fora do contrato, né? E afeta de formas diferentes. E finalmente a operabilidade, né, que no final ela se expressa nessas cláusulas gerais. O que seriam essas cláusulas gerais? Você criar, né, através de uma técnica legislativa, você criar um texto de lei que ele não envelheça tão rápido. Como é que você faz isso? Usando termos mais vagos, né? Termos que você tenha que preencher com um valor, e esse valor é o valor que, vamos dizer assim, está vigente naquele momento, né? Por exemplo, você pensar no que é uma boa-fé, né, hoje ou 20 anos atrás, é diferente, certo? Mas se você tem um texto que só faz referência à boa-fé e não fica explicando o que é, isso faz com que o texto consiga permanecer vigente e válido por mais tempo. Então foi essa a ideia, né, do professor Miguel Reale, de deixar também dar uma vida mais longa para o texto do Código Civil. Então, sobre o contrato, né, estava falando que essa mudança, né, de um código para outro foi uma mudança, vamos dizer assim, radical, né, se a gente comparar os textos. Mas se a gente olhar para o desenvolvimento histórico, né, desses textos, a gente vai verificar que, na realidade, as coisas, né, na sociedade, elas vão acontecendo. E o direito, depois, ele sempre chega atrasadinho, né? O direito, ele vem atrasado. Então, em 16, quando chegou o Código 16 de 2004, ele já era considerado um texto obsoleto. Por quê? Porque ele estava dentro ainda de um paradigma de contrato lá do final do século XVIII, né? Século XIX. Então, qual que era essa ideia? Era aquela ideia do contrato, né, do Código Napoleônico, né, o indivíduo, né, decidindo entrar numa relação contratual, né, e ambos os contratantes em pé de igualdade, né, discutindo as cláusulas com liberdade, né, quando na realidade a gente vê que durante o século XVIII, né, e o século XIX principalmente, né, isso não se confirmou como realidade social. Na verdade, a gente via que as relações entre as pessoas, elas estavam sendo cada vez mais pautadas pelo trabalho, né, o trabalho assalariado, o trabalho empregado e os donos dos meios de produção. Então, como a gente vai falar em igualdade, num cenário em que pessoas que têm mais poder econômico, né, poder político, tratando de contratos com igualdade com pessoas que não têm, né? Então, essa situação,
que apesar, né, de filosoficamente, né, dentro daquele paradigma iluminista, né, todos são iguais, né, poderia fazer todo sentido, na realidade não fazia. Né? E o nosso Código de 16, ele começou a ser pensado ali na segunda metade do século XIX. Então, ele pegou esse finzinho, vamos dizer assim, né, dessa ideia, né, de individualismo, porque lá na Europa já estavam ocorrendo os movimentos sindicais, né, já estava havendo, né, reivindicação por legislação trabalhista, né, era um outro cenário. E aqui no Brasil a gente estava recebendo um código que ainda estava, né, naquele modelo anterior. Além disso, né, a gente também tem um Brasil, né, do século XIX, do começo do século XX, um Brasil agrário, né, católico, o chefe de família, né, sendo o homem, ele é o cabeça da família, né, o casamento indissolúvel, quer dizer, uma realidade completamente diferente do que aconteceu ao longo do século XX. Né? Então, esse contrato, o Código de 16, ele entrou em vigor, né, e logo já foi sentindo as suas dificuldades. Né? Tanto que, em 42, por exemplo, a gente tem a CLT. E o que é a CLT? Ela é uma reunião de textos legais, né, sobre as relações trabalhistas, e foi feita uma consolidação. Então, a gente verifica que contrato, durante o século XX, ele começou a ter um papel muito importante, né, porque as relações entre as pessoas, né, dentro de um contexto capitalista, né, produtivo, você necessita do contrato, mas ao mesmo tempo você tem um contrato que está isolado, ele está distante da sociedade. E isso vai sendo, então, aos poucos, movimentado pelo próprio Estado, né? Porque o Estado mesmo teve que intervir nessa situação. Não dava mais para ser aquele Estado mínimo, né? Que não deixa que os particulares se entendam. O Estado teve que intervir justamente por causa dessa disparidade de forças entre os contratantes. Então, esse é o primeiro, acho que o primeiro ponto, né, que você pode começar a pensar numa mudança de paradigma. Né? Pensar que o contrato não é aquilo que se idealizava, mas que na realidade é algo que não satisfazia o interesse de todas as pessoas, principalmente de quem estivesse do lado mais vulnerável. O contrato, o Código de 16, então, era regido por alguns princípios, né, de contratos. O princípio da obrigatoriedade, ou do pacta sunt servanda, né, usando o latinzinho, o princípio da obrigatoriedade dizia assim, que uma vez que você entrou numa relação contratual, você tem que cumpri-la. Não importa o que aconteça. Mas a gente sabe que a nossa vida não é assim, né? A realidade é essa. Né? A nossa vida muda e, às vezes, o contrato já não serve mais para aquela nossa finalidade, ou ele se tornou muito difícil de se executar por causa da nossa nova situação. Né? Então, você pensa, né, numa sociedade que está em uma transformação muito rápida, né, esse princípio da obrigatoriedade começou a ser problemático. A gente precisava dar uma atençãozinha nesse ponto. Tá? O princípio da autonomia da vontade. Né? Então, quem contrata manifesta uma vontade, né, de estar dentro daquela relação contratual. Ele quer estar lá e assume aquelas obrigações, né, aqueles deveres de boa vontade. Está consciente de que quer aquilo. Será que isso corresponde à verdade? À realidade? Né? Quando você tem uma necessidade, né, você está se tornando, né, durante o século XX, você está se tornando um país, saindo de ser agrário para ser industrializado. Pessoas saindo do campo e indo para as cidades. Não planta mais comida, compra no supermercado, compra na feira. Então,
as relações, né, e a satisfação das necessidades das pessoas começou a ser alcançada de outras maneiras, que não eram mais aquela fórmula anterior, né, que você podia fazer, produzir e não depender tanto do contrato. O contrato passa a ter, então, um papel central para o desenvolvimento, né, da vida das pessoas. Então, a autonomia da vontade, ela já fica, vamos dizer assim, essa ideia de que a gente entra no contrato que a gente quer, a gente não entra, né? E principalmente com relação às condições do contrato. Porque uma pessoa que necessita alugar uma casa, ela precisa de um teto, ela tem uma necessidade real e básica, que ela não pode abrir mão. Ao mesmo tempo, quem tem a casa para alugar, tem a possibilidade de oferecer essa casa para uma outra pessoa que pague mais, né, ou com quem ele mais simpatize, enfim, né, ele tem essa liberdade. Então, será que a gente está falando de pessoas que estão realmente com autonomia de vontade? Né? Parece que não, né? O princípio da relatividade dos efeitos, esse é um dos princípios assim mais, vamos dizer assim, acho que o queridinho mesmo, né, dessa reforma, porque o princípio da relatividade dos efeitos dizia o seguinte: tudo o que é feito, né, dentro de um contrato só diz respeito às pessoas que estão participando dele. Quem está em volta não tem nada a ver com isso e não se afeta, nem se beneficia e nem se prejudica. Né? O direito gosta dessas coisas, né, dessas fantasias assim, né? Mas essa daí já, vamos dizer assim, começou a ficar um pouco problemática, né? Porque, de fato, a gente via que os contratos estavam cada vez mais interferindo na vida das pessoas. Imagine só, então, você que não planta mais, você que precisa comprar comida, então você depende de ter um emprego. Então, já está ali dependendo de um contrato. Aí, você vai comprar a sua comida no supermercado, ou, sei lá, na feira, enfim, né, que vai fazer um outro contrato. Será que a gente está falando em efeitos apenas entre as partes? Vamos dizer que uma determinada comunidade afastada dependa de um supermercadinho. Tá? Isso não é difícil aqui no Brasil até hoje. Né? Comunidades afastadas que tem um mercadinho que fornece tudo para todo mundo ali. Imagina se essa pessoa resolve e fala assim: não, eu vou fechar. O que vai acontecer com essa comunidade? Então, será que o contrato é alguma coisa que só diz respeito a quem está lá dentro dele? Não é, né? Então, e essa percepção foi cada vez mais ficando clara, né? E não dava mais para esconder. Tá? O princípio da intangibilidade, então, é outro que quem foi forjado lá no Código de 16 sabe muito bem o que é. O princípio da intangibilidade diz que ninguém pode interferir no contrato, nem mesmo o Estado. Então, vejam, essa ideia de que os indivíduos são livres, o Estado ele tem que se abster de interferir na relação dos particulares, é muito forte no Código de 16. Essa ideia de que ninguém pode interferir, nem mesmo o Estado, é uma ideia que, vamos dizer assim, afastou o contrato da realidade social. Né? É como se a gente tivesse criado uma fantasia. Né? E isso não correspondia ao que estava acontecendo no dia a dia. Ao mesmo tempo, né, que você tem, então, um texto legal, tá? que segue princípios, que não se coadunam com a realidade, né? Que não atende às necessidades das pessoas, não pacifica conflito entre as pessoas. Aliás, às vezes até cria mais problema entre as pessoas, porque as pessoas entram no contrato e saem insatisfeitas, porque elas não atendem ao que elas esperavam. A pessoa entra para trabalhar numa empresa e não consegue ganhar aquilo que ela imaginava que ia ganhar, né? Ou que ia ter
determinados benefícios e vantagens. As pessoas não estão contentes, né? Isso tudo foi mostrando a necessidade de ter, vamos dizer assim, uma autoridade maior para colocar ordem nessa situação. E essa autoridade maior quem é? O Estado. Né? E como que o Estado ia se interferir nessas relações que eram privadas? Né? Através da lei. No caso específico do contrato, pelo dirigismo contratual, esse é o nome. Então, essa estratégia do Estado de criar leis que interferem nessas relações, né, que não deixam mais com que os particulares acertem suas relações da forma como eles quiserem, mas tem alguns limites, algumas barreiras, né, alguns pontos que eles não podem abrir mão. Isso é uma novidade. Né? É uma novidade que vai acontecer e vai se consolidar, vamos dizer assim, se reforçar com esse processo aqui chamado constitucionalização do direito civil. O que é isso? Veja, a gente veio de uma cultura de contrato, né? Uma cultura de direito civil, de direito privado, que só o Código Civil era o grande centro. Né? A ideia de Napoleão até que era uma ideia boa. Ele queria que, como se escreveram livros enormes, bíblias, Código Civil, Código Penal, Código não sei o quê. Por quê? Que a gente, quando tivesse um problema, era só abrir um livro. Né? No caso do direito civil, então, que fantástica essa ideia. Por quê? Você poderia encontrar tudo o que você precisasse num livro só, desde antes de você nascer até depois de você morrer. Né? Então, todas as respostas da sua vida estavam dentro do Código Civil. Essa era a ideia, né? A completude do Código. Só que essa completude foi se mostrando incapaz de responder às realidades. Por exemplo, num primeiro momento, antes da gente pensar em legislação trabalhista e tudo mais, você tem uma relação de locação de mão de obra. Tá? Então, você aluga a sua mão de obra. Tá? Será que o Código responde bem, né? Ele consegue assegurar a qualidade, vamos dizer assim, do trabalho dessas pessoas que estão locando a mão de obra? Não, né? Então, isso tudo começa a mostrar que, ok, o código, né, ele foi lá, desenhou uma situação bonitinha, certinha, redondinha, né? Se a gente lê o código, a gente fala, nossa, que mundo perfeito. Mas o mundo real não era assim. E isso foi sendo, né, além de ser percebido, era difícil falar sem água. Isso vinha sendo percebido que era incompleto, que era insuficiente. E, ao mesmo tempo, você pensar num código, né, numa lei que poderia ser mudada por um processo legislativo simples, também era meio perigoso. Imagina você entregar a vida das pessoas, né? A gente já fica meio apavorado com tanta emenda constitucional. Imagina só você deixar isso na mão de uma lei ordinária. Então, você precisa colocar certos direitos, certas garantias, num lugar muito seguro. E um lugar seguro é a Constituição. Tá? Então, ao longo do século XX, a gente vê esse processo de se colocar, né, de se, aos poucos, inserindo na Constituição alguns direitos que eram próprios, né, que na tradição codificadora ficariam no Código Civil. Isso começaram a subir para a Constituição e lá encontrar uma situação de maior segurança. Ao mesmo tempo que você faz isso com os contratos, você faz com outras, vamos dizer assim, outros direitos, outros interesses das pessoas. E um dos interesses, vamos dizer assim, mais importantes
que as constituições começaram a brigar eram os direitos da personalidade, né? A proteção do indivíduo. Porque naquela mentalidade, vamos dizer assim, liberal, se pensava o indivíduo está no centro da coisa, né? No centro de tudo, né? Do interesse do mundo jurídico. Tá, ele poderia até estar no centro, mas ele não estava muito bem amparado, né? Então precisaria de outras garantias, né? Que outras garantias seriam essas? Aquelas que asseguram dignidade, né? Então, esse processo de constitucionalização foi muito importante para isso, né? Como um processo histórico, né? De construção de uma mentalidade em que o ser humano, na sua integralidade, ele estaria preservado. Tá? E também, né, esse processo se reforça com todos os eventos que se deram durante o século XX, principalmente Primeira e Segunda Guerra, né? Que mostraram como que o ser humano ele consegue ser bárbaro, né? Ele ser brutal com outro ser humano. Então, essa percepção começa a dar corpo à ideia de que precisamos, então, proteger, né, colocar esses direitos num lugar muito seguro. Tá? No campo do direito internacional, a gente sabe que também, principalmente a partir da Segunda Guerra, né, existe um movimento cada vez mais crescente da criação, né, de uma rede de proteção de direito internacional da pessoa, da dignidade da pessoa. Né? No nosso caso aqui no Brasil, veja, imagine o que era o Brasil em 1900, o que era o Brasil nos anos 2000. Né? Muita coisa aconteceu. No ano 1990, né, as pessoas estão vivendo sem casamento, né, tem filhos e os pais não vivem juntos. Né, as pessoas trabalham, consomem, não precisam mais, né, tanto da rede de proteção da família, né, do apoio de família. Então, vejam, são modos de vida muito diferentes, né? Então, durante esse período, a gente vê a criação também de muitas recortes na lei, né, do Código Civil, no caso, para melhor assegurar certos interesses. Tá? Então, por exemplo, locação de imóvel urbano. Né? A gente, todo mundo conhece aqui, sabe que existe lei do inquilinato. Antes da lei do inquilinato, né, da primeira, que acho que foi de 79, a primeira lei do inquilinato, antes disso, quem que cuidava, né? Que lei se aplicava? Código Civil. Mas por que a gente colocou, então, né, criamos a lei do inquilinato? Porque ela tinha um interesse público por trás. Não era só porque o Estado queria se meter na relação dos locadores e dos inquilinos. Não. O Estado estava preocupado em criar condições para que as pessoas tivessem moradia. E não deixar isso ao bom alvitre do locador, né? Na hora que o interesse dele fosse mais favorável, ele alugar. Não, ele tem uma função social. Olha só, sabe? São coisas que vão acontecendo que elas não têm nome. Né? Naquele momento não tinha nome. Mas a gente começa a perceber que esses contratos, eles não são simplesmente relações, né, algo para reger relações entre pessoas livres que estão ali porque elas querem. Né? Muitas vezes elas estão naquela relação porque elas não têm outra opção. Né? Isso é uma coisa muito comum na relação trabalhista e tantas outras. Né? E a gente mesmo como consumidor, né, que hoje a gente tem também Código de Defesa do Consumidor, desde 90, né, o Código de Defesa do Consumidor, inclusive, a defesa do consumidor, ela entrou na Constituição de 88 como uma obrigação do Estado.
né, prover essa defesa do consumidor. Mas por que consumidor? Afinal de contas, a pessoa vai no shopping porque ela quer. Pois é, ela vai no shopping porque ela quer. Mas ela precisa ter água na casa dela, precisa ter energia elétrica, né, precisa de um médico, né, um atendimento no hospital, ir a uma farmácia. Então, tudo isso começa a mostrar que o contrato não é algo só voluntário. E aí, esse processo, vamos dizer assim, de retirada de parte dos temas, né, do Código Civil, né, e alocação desses temas em legislação, né, específica, né, legislação especial, isso é chamado, né, esse processo é chamado pela doutrina como um processo de fragmentação em microsistemas, né, no direito. Então, você vai ter microsistema do direito do consumidor, por exemplo, né, que são regras, é como se criasse um pequeno mundo dentro de um outro. Né. Então, e esse o Código Civil 2002, quando ele chega já sabendo disso, que ele precisa ser uma lei que está ali meio que para apoiar tudo isso que está acontecendo. E como é que ele vai fazer esse apoio? Né? Como que o código vai fazer? No caso dos contratos, ele vai fazer através de princípios, né? Com regras que estão mais condizentes com esse cenário. O princípio da boa-fé objetiva, por exemplo, é um princípio que coloca a questão ética, a questão do bem, do correto, do certo, acima da legalidade. Está preocupado em colocar, em fazer com que as pessoas façam coisas corretas, não só coisas que elas se comprometeram a fazer. O princípio da autonomia privada, ele acaba com essa ilusão de que a gente tem autonomia da vontade. Não tem autonomia da vontade. Né? As pessoas não estão naquelas relações porque elas querem, elas estão por necessidade. E aí a gente fala em autonomia privada porque está dentro do seu campo, vamos dizer assim, de decisão, né? Você entrar nessa relação, mas sabendo que existem alguns pontos, vamos dizer assim, imutáveis, que são esses limites que o Estado está colocando através de leis. Tá? Então, quando você aluga um imóvel, então, põe na alocação, você já está sabendo de antemão que não vai poder retomar esse imóvel na hora que você quiser. Tem regras para você fazer isso. Tá? Então, a autonomia privada, ela tem essa preocupação, não com a vontade, mas com as regras que estão regendo a relação jurídica. O princípio da função social. Esse acho que é o princípio mais, vamos dizer assim, revolucionário nesse cenário, né? Porque pensar em função social de um contrato, algo que interessa só os interesses egoístas das pessoas que estão dentro do contrato, e falar que esses interesses, peraí, não é assim, você tem seus interesses, satisfaça seus interesses, mas também olhe para o outro. Nossa, isso foi algo muito chocante. Mas se a gente olhar para o desenvolvimento da ideia da funcionalização do direito, não é. Porque a gente já vem observando isso, né? Não só na história, né? De antes do código mesmo, a gente vê que existe essa teoria da função social. E a função social, basicamente, ela diz o seguinte, que tudo o que você tem, né, o que você usufrui, é uma coisa um pouco assim, religiosa, né? Tudo que você tem, que você usufrui, você está tomando aqui meio que por empréstimo. Então, se você compra algo e você guarda para si, é seu direito comprar. Mas não é seu direito ficar com aquele objeto, né, ou aquele recurso parado, sem atender a necessidades de outras pessoas. Porque, de fato, antes de alguém inventar a tal da propriedade, antes de alguém ir lá e cercar um pedacinho de terra, tudo era de todo mundo. Né? Então, tentando fazer esse resgate, né, vamos dizer assim, da organização da sociedade, é que a função social ela traz um pouco.
né, dar esse sopro, vamos dizer assim, né, do passado, nos lembrando de que a gente está aqui e a gente pode se apropriar das coisas, mas a gente não pode se apropriar de forma egoísta a ponto de privar o outro de ter também. Olha só, isso é muito revolucionário, né? E finalmente, o princípio da equivalência das prestações. Esse também é um princípio, vamos dizer assim, revolucionário, porque ele diz que você pode fazer o contrato que você quiser, mas aquilo que você negocia, que você pactua, tem que existir algum equilíbrio, né, entre aquilo que você espera e aquilo que você vai receber. Tá? Porque dentro daquele paradigma liberal, você poderia vender a sua casa a um preço de banana, não tinha problema nenhum. Você que escolheu, sua vontade, o bem é seu, você faz o que você quiser. Dentro dessa ideia de princípio de equivalência das prestações, o direito fala, olha, eu estou de olho. Então tem gente que, vamos dizer assim, entra numa relação contratual e não está numa situação de paridade, de igualdade com o outro. Eu estou olhando para essas pessoas. Eu sei que ela está aceitando essa situação porque ela não tem outra alternativa, ou se tem outra, talvez seja uma alternativa mais custosa para ela. Tá? Então, essa transformação principiológica, ela realmente balança a cultura jurídica, né, no Brasil. Apesar de a gente já vir sentindo, né, principalmente assim, depois dos anos 70, né, a gente começa a perceber essa erosão, vamos dizer assim, da primazia do código, né, e a entrada desses valores sociais, aos pouquinhos, nessas leis que cuidam, vamos dizer assim, de uma certa forma, de fazer política pública. Isso não era, vamos dizer assim, escancarado como foi quando se aprovou o Código Civil em 2002. Eu me lembro até quando eu fiz o lançamento do livro, algumas pessoas foram, e eu lembro de ter ouvido alguém falar assim, esse negócio de função social, que absurdo, isso não existe, isso não vai pegar. Né? Pois é, existe ainda essa resistência, muita gente ainda resiste à ideia, né, de que existe a necessidade de você adequar seu contrato aos princípios sociais. Então, vamos lá. Eu trouxe alguns comentários sobre alguns aspectos, né? Não dá para a gente falar de tudo, mas algumas coisas que ao longo desses 20 anos chamam bastante atenção. Né? Então, esse processo de funcionalização do direito esse reconhecimento de que você deve exercer o seu direito, não só pensando em si, mas também pensando que ele tem impacto na sociedade. Basta ver essa questão ambiental, né? Com esses problemas todos de escassez de água, né? Mudanças climáticas, a gente vê que você simplesmente fala assim, eu pago a conta e está tudo certo. Não está certo. Né? Você está com certeza causando um problema para outra pessoa e isso está sendo reconhecido. Tá? Então, você, com a função social do contrato, esse artigo 421, se diz que o interesse social se sobrepõe ao individual. Mas veja, quando você fala isso para o liberal, ele já fica apavorado, já arrepia o cabelo dele. Mas não precisa ter medo. Não é que você vai pegar o contrato e vai rasgar o contrato ou vai fazer um contrato só para visar o interesse da sociedade. Não, você continua visando o seu interesse. Você continua satisfazendo o seu interesse pessoal, egoísta e tal. Mas também olha por impacto desse relacionamento para as outras pessoas, para a sociedade. Então, esse princípio da relatividade dos efeitos também, ele é colocado, vamos dizer assim, num patamar mais realista, no sentido de que existe, né, os efeitos estão ali entre os contratantes, mas também está impactando outras pessoas. Tá?
existe essa redução, então, do pacto da função, porque quando você diz que o contrato tem uma função social, que ele tem que ter essa função social, então tudo aquilo que a gente pactuou entre nós, tudo bem, a gente vai obedecer. Mas se começar a colidir com o interesse da sociedade, aí a gente tem que parar e pensar, né? Tem que parar e refazer esse pacto. Mas eu não quero refazer o pacto, para mim tá bom. Ó, então, se é assim, então a gente tem que chamar um terceiro para resolver esse problema, que no caso é o juiz. Aliás, essa é uma das grandes críticas, né? Uma crítica que até o professor Junqueira de Azevedo fazia muito sobre o Código do Internet. Ele falava assim, olha, esse Código 2002, toda hora precisa correr para o juiz, né? Tem um problema lá, as pessoas não estão se entendendo, vai lá no juiz, o juiz vai resolver. O juiz vai criar uma regra, o juiz vai limitar algum direito, né? De fato, não tira a razão do professor Junqueira, né? Ele realmente é um código que ele está centrado nessa intervenção do Estado, tá? Mas, para o que a gente tinha antes, né? Ninguém fazia nada, né? O Estado ficava ali ausente dessas relações, até que você falar em Estado interferir, né, mesmo que seja via juiz, está sendo um bom negócio, vamos dizer assim. Tá? E uma outra coisa, um outro princípio, outra modalidade de contratos, né, que se começou a se difundir, né, também dentro dessa esteira de funcionalização dos contratos, essa ideia de contrato existencial. Essa ideia é fascinante. O contrato existencial é aquele que você utiliza para satisfazer uma necessidade fundamental. Então, por exemplo, água, luz, né, serviço de saúde, tudo isso é contrato existencial, porque diz respeito àquele mínimo que você precisa para ter dignidade. Isso é revolucionário. Se vocês consultarem, por exemplo, uma obra do professor Risato, né, de consumidor, ele vai dizer o seguinte, que o fornecimento de água e energia elétrica não deve ser nunca cortado, porque isso satisfaz uma necessidade básica, né? É o mínimo da dignidade existencial da pessoa, precisa ser preservado. Então, não corta, faça cobrança, protesta a pessoa, mas não pode cortar. E tem que fornecer o mínimo. Ok. Mas hoje, o que a gente percebe? Ninguém faz isso. Em nenhum município, eu acho que eu não conheço nenhum município que não corte a água. Corta. Depois de três pagamentos atrasados, então eles cortam. Tá? Isso é negar a função social. Isso é negar esse aspecto existencial do contrato. E cada vez mais a gente vê que existe uma resistência, principalmente das empresas que prestam esse serviço existencial, em reconhecer esses direitos. Então, essa ideia de função social e contratos existenciais, ela vem para mudar, né? Essa ideia de que você pode cortar um serviço. Recentemente, acho que faz umas 2 semanas, eu vi no jornal uma notícia dizendo que lá nos Estados Unidos, né? Não aqui, que graças a Deus não tem, quer dizer, tem, a gente não sabe, mas lá nos Estados Unidos teve um caso de pessoas sendo jogadas na calçada do hospital porque elas não tinham dinheiro para pagar o tratamento. Gente, isso é um absurdo, né? Quer dizer, para a nossa cultura, né, que valoriza a dignidade humana. Agora, então é isso que essa ideia de função social pretende trazer. Tá? Um comentário que eu queria só fazer com relação a essa Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que fez alguma alteração
né, no texto do artigo 421. O 421, então, originalmente, ele tinha essa orientação, tá? Liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Esse artigo, logo que, assim, os primeiros doutrinadores que foram comentar esse artigo falaram assim, nossa, olha, não está muito técnico dizer liberdade de contratar no artigo 421. Porque existe uma diferença entre a liberdade de contratar e a liberdade contratual. Tá? A liberdade de contratar é a liberdade de entrar numa relação. Tá? Então eu escolho se eu vou comprar, se eu vou vender, se eu vou doar. Tá? E a liberdade contratual, ela diz respeito à possibilidade de eu estipular as condições do meu negócio. Eu tenho uma ampla liberdade de estipular o que eu quiser. Tá? Só que a lei hoje, cada vez mais, ela coloca alguns obstáculos, alguns pontos que são imutáveis. Tá? Então, a liberdade de contratar, ela não está relacionada à função social. Tá? Quem está relacionado à função social é a liberdade contratual. Eu não posso estabelecer condições no meu contrato que sejam vulnerantes ao interesse social. E outro aspecto também que na época foi criticado, inclusive eu fiz essa crítica também, né, que essa liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Em razão da função social do contrato, dá a impressão que quando você vai contratar, você tem que contratar para cumprir uma função social. Então, meio que assim, você é obrigado a contratar para cumprir uma função social. Tá? Então, isso na época, né, muitos doutrinadores criticaram, tanto que foi incluído aqui no 421, foi retirada essa expressão em razão. Mas depois, pensando nos contratos existenciais, alguns anos depois, eu pensei e refiz esse meu pensamento. E assim, eu aproveito esse momento para me retratar sobre o que eu falei, né? Que eu disse que realmente não existe isso, né? Fazer um contrato para cumprir uma função social. Hoje, diante dos contratos existenciais, eu reconheço que a função social do contrato, ele obriga, sim, a fazer contrato. Então, uma empresa que, por exemplo, fornece energia elétrica, ela não pode se recusar a fornecer energia elétrica, mesmo que a pessoa não tenha dinheiro. Isso é função social. O artigo 421 colocou esse parágrafo único, né? Relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção liminar. A gente já sabe disso, né? Que no direito privado, né, dentro do que é possível a gente manter o Estado fora, né, naquilo que realmente é prescindível a presença do Estado, intervenção mínima. Mas naquilo que é essencial, naquilo que é crucial o Estado estar ali presente, modificando, né, conduzindo os contratantes, a gente não pode negar a presença dele. Tá? Então, esse parágrafo único, no final, ele acabou falando o óbvio. Né? E excepcionalidade da revisão contratual. Óbvio, né? Óbvio, a gente não vai colocar como regra mudar o contrato de ninguém. Né? O contrato ainda continua sendo um instrumento de satisfação de interesses privados das pessoas, dos particulares. Okay. O princípio da boa-fé objetiva também um princípio que, vamos dizer assim, de uma certa maneira choca, porque o princípio da boa-fé objetiva, ele vai além, ele extrapola aquilo que está dentro do contrato. Como que ele faz isso? As partes contratantes, elas estabelecem o que é do seu interesse, né? Criam deveres, criam direitos. Só que o contrato, assim como a lei, tem um certo limite, vamos
vamos dizer assim, para prever todas as situações que podem vir, né, ao longo da execução do contrato. A lei também, a lei dá conta de algumas situações da nossa vida, mas não consegue dar conta de tudo. E aí, quando você se depara com uma situação que o contrato não previa nada, o que você vai fazer? Né? A solução é você procurar saber qual que é, vamos dizer assim, qual seria uma decisão ética se lá atrás, quando eles fizeram o contrato, eles imaginassem que isso ia acontecer, o que eles iam, como eles iam pautar esse problema, né? Como eles iam desenhar a solução desse problema. Então, o princípio da boa-fé objetiva, ele serve para preencher, vamos dizer assim, né? Por isso que a gente fala que existe uma integração da norma, né? Ou integração do contrato, porque faltou um pedaço do contrato, aquele pedaço a gente vai criar uma regra, mas uma regra que está pautada pela ideia de eticidade, pela ideia da igualdade, né? do melhor atendimento do interesse dos contratantes e da sociedade. O princípio da boa-fé objetiva também limita direitos. Veja só, às vezes a gente não coloca nada escrito no contrato sobre limitação, mas é necessário limitar, porque pode causar abuso. Por exemplo, vamos dizer, né, há um tempo atrás, quando a gente teve aquele problema do apagão, né, de estiagem, e estava com risco de corte de energia elétrica, algumas empresas, grandes empresas que consomem energia, né, para fazer a produção, eles tinham um contrato, vamos dizer assim, privilegiado com o Estado para receber uma energia elétrica por um preço menor. Tá? Só que diante daquela situação, né, calamitosa que a gente estava passando, pessoas poderiam ficar sem energia elétrica, né, aquilo precisava ser limitado. Né? Porque se eu continuasse vendendo mais barato para eles iam continuar gastando do mesmo jeito. E a gente precisava criar uma situação para que as pessoas começassem a gastar menos, principalmente as empresas, né? As grandes indústrias. Né? Porque o consumidor, ele responde por uma parcela bem menor do que as empresas no consumo de energia. Né? Isso não fica claro muitas vezes quando a gente tem essas crises, né? E o Estado vai lá e fala: consumidor, economize, apague a luz. Mas quem realmente pesa, né, que causa mais impacto, são as grandes empresas. E então, diante disso, você teria que recorrer ao princípio da boa-fé objetiva e encontrar nesse contrato uma forma de limitação. Tá? Impor uma limitação. Então, esse consumo, vamos dizer assim, benéfico, né? Ou esse consumo vantajoso que eles tinham. A boa-fé objetiva também cria deveres. Olha só, às vezes a gente vai procurar um serviço, né? E acaba conversando com o prestador de serviço, né? Fala algumas coisas para ele que você não gostaria que ficasse sendo vinculado por aí. Tá? Mas no contrato não existe nenhum termo de sigilo. A gente não assumiu obrigação nenhuma de esconder nada. E aí? Né? Então a boa-fé objetiva, ela entra nessas situações para criar um dever de sigilo. Tá? Quando você vai comprar um carro na feira, né, do automóvel, lá na praça, a pessoa te oferece um veículo, fala: olha, está muito bonito, está muito bom, não sei o que, não. Mas se esse carro tiver um problema, sei lá, um problema estrutural, ou um problema que realmente vai impossibilitar a pessoa que vai comprar de usufruir desse veículo, não é obrigação dela informar? Muita gente vai falar: não, né, vende e deixa o problema para o outro que comprou, né? Pois é, mas isso não condiz com a ética, certo? Então, a gente tem que, quando a gente tem o princípio da boa-fé objetiva, esse princípio coloca, por exemplo, esse dever de informar. Tá? Não pode deixar de informar a pessoa. Mesmo que não tenha nada obrigando
entre aspas, né? Quem obriga, no caso, é o princípio. Tá? Um outro princípio é o do não enriquecimento sem causa. Eu gosto muito desse princípio, sabe? Porque ele responde, na verdade, ele é uma boa resposta que ninguém utiliza, vamos dizer assim, ninguém não, mas pouco é utilizado, né? Esse princípio da forma correta. Tá? Então, pelo princípio do não enriquecimento sem causa, o código está dizendo que ninguém pode receber algo sem ter uma justa causa reconhecida pelo direito. Sabe aquela situação? Por exemplo, você recebe um Pix indevido, você errou o Pix, mandou para sua conta. Isso. Né? Você não pode ficar com aquele dinheiro. Ah, a pessoa ela quis dar um dinheiro para mim, né? Não, não nenhum para você. Foi um engano, né? Então, não tem uma causa jurídica para explicar você ter esse aumento patrimonial. Tá? E por que eu estou falando desse princípio, né, como algo importante? Essa conta, essa justa causa aí. Porque essa justa causa é a justa causa baseada no direito, tá? Uma justa causa jurídica. E o que a gente vê na prática? Eu acho que quem advoga aqui vai concordar comigo. Juiz vai arbitrar dano moral. E aí ele diz o quê? Realmente houve um dano, tal, o dissabor foi grande, a pessoa tem direito, né, a receber uma indenização por dano moral, mas não pode ter enriquecimento. Mas, é o juiz que está arbitrando, não está vindo um enriquecimento, não está sendo nenhum enriquecimento aí. A lei disse que o juiz que vai arbitrar, ele arbitra, ele não precisa ter medo de arbitrar. Né? E o que ele arbitrar está amparado pela norma. Né? Ele tem que arbitrar dano moral. Então, muitas vezes a gente vê que o judiciário, ele sai assim pela tangente e ele vem com essa história de não enriquecimento. Não podemos dar um enriquecimento para o consumidor. Ok. E o empobrecimento devido do fornecedor de serviço, né? De quem lesou? Porque ele também merece ter um empobrecimento. Né? O enriquecimento sem causa, ele não é só crescer o seu patrimônio, mas é não haver também a redução devida do patrimônio de outra pessoa. Tá? Então, é isso aqui, ó. Enriquecimento indevido não é a mesma coisa que não empobrecimento devido. Tá? Ele precisa se empobrecer. Mas, infelizmente, né? não é sempre reconhecido. E, finalmente, vamos falar sobre o princípio da equivalência das prestações. Muito interessante também esse princípio da equivalência. Por quê? Porque, pelo princípio da equivalência, a ideia do legislador é o contrato, ele é feito para satisfazer seu interesse. Ok. Mas ninguém vai ter um interesse tal que chega a se prejudicar. Né? Lógico, você tem o direito de dispor como você quiser. Por exemplo, se você quiser fazer uma doação, você vai se empobrecer, o outro vai se enriquecer, você se prejudicou. Né? Você tem essa liberdade. Mas o princípio de equivalência das prestações diz o seguinte: olha, tem um limite. A gente sabe quando alguém está se empobrecendo, né, ou se está entrando numa relação desigual, porque ela tem um interesse. Então, a doação é uma dessas relações que não tem igualdade entre as partes. A doação simples é transferir o patrimônio, crescer o patrimônio de um lado, descer do outro, e acabou. E fez teve essa diferença, não teve comutatividade, não teve igualdade entre essas prestações. Mas muita gente entra no contrato de doação e doa, né? Abre mão do seu patrimônio. Só que muita gente também entra em relações
que elas não gostariam de estar lá, mas elas aceitam. Tá? Por exemplo, as pessoas vão ao banco, né, pegar dinheiro emprestado. Elas podem ir ao banco pegar o dinheiro emprestado para comprar uma roupa, para ir para uma festa. Mas ela pode entrar no banco para pegar dinheiro emprestado para fazer um tratamento de saúde. Né? Então, são situações diferentes. A pessoa que foi lá para pegar um empréstimo para comprar uma roupa ou para alguma futilidade, enfim, né, algo que não era essencial, assumiu aquela prestação, né, e ok, né, foi porque quis, poderia ter ficado sem fazer, mas optou por fazer. Mas quem vai a um banco e pega dinheiro emprestado para fazer um tratamento, em geral, não tem outra opção. Na forma como hoje a sociedade se organiza, ou seja, hoje a gente já não conta mais com aquela rede de proteção familiar. Né? Então você, indivíduo, muitas vezes tem que se dirigir mesmo a uma instituição financeira para poder ter recurso para fazer alguma coisa. E alguma coisa essencial. Tá? E aí, o que o código diz? Olha, se você está nessa situação, você vai lá, você entrou nesse relacionamento desigual, excessivamente oneroso para você, o Estado tem que ir lá e corrigir essa situação. Porque você não está lá a passeio, você foi lá porque você precisava. Certo? Então isso lembra muito um outro instituto que veio junto com esse Código Civil, que é o Instituto da Lesão. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Que é uma causa de anulação do negócio jurídico. O que a lesão diz? A lesão diz assim, olha, quando o negócio jurídico tem uma desproporção, né, das prestações, e a pessoa tem uma necessidade, né, ou ela tem uma ignorância, não sabe como funciona esse mundo dos negócios, né, dos empréstimos. Quando isso acontece, a gente está diante dessa situação de lesão. E a lesão ela pode ser corrigida, né, voltando à equivalência das prestações. Então, quando você fala num empréstimo que em um ano ele quadruplica, não dá para supor que a pessoa quis fazer isso, né, porque ela gosta de jogar dinheiro fora, certo? Então, é uma dessas situações em que a equivalência das prestações seria aplicável. Mas, de fato, a gente sabe que, né, na realidade, não é o que acontece. E esse é, vamos dizer assim, é uma das causas, vamos dizer assim, que eu advogo, sabe? Assim, não digo a advocacia em si, mas no sentido de defender a ideia de que nós, operadores de direito, profissionais, nós teríamos que nos empenhar com mais esforço para que esse tipo de dispositivo fosse realmente implementado, né, efetivado. Tá? Sei que é muito difícil, né? Às vezes a gente vê que o judiciário também não colabora muito, mas se a gente não assumir essa luta, né, vai ficar muito difícil. Bom, esse princípio de equivalência das prestações, ele leva em consideração a ocorrência de eventos extraordinários. Sabe o que aconteceu agora com a Covid? O Covid foi um bom exemplo, tá, de como o negócio jurídico ele pode sofrer ali no meio do caminho um tropeção. Foi o que aconteceu. A gente vê na jurisprudência, né, desse período de Covid, algumas decisões positivas, né, no sentido de adiar, né, o pagamento de prestações, por exemplo, né, deixar parcelar as prestações,
porque a pessoa não tem recursos. Mas também temos decisões que dizem, olha, não é o caso. Mas se existe um fato extraordinário e imprevisível, né, e essa prestação ficou excessivamente onerosa, não tem por que não reconhecer. Bom, eu acho que era isso, né, que eu gostaria de falar com vocês. Esse assunto dos contratos, né, desses princípios, infelizmente a gente vê que ainda anda devagar, mas a gente tem que fazer um esforço, né, para tentar implementar esses princípios de socialidade, né, que isso também traz para a sociedade aquilo que eles falam de capital social. Não sei se vocês já ouviram falar nesse conceito. O capital social é aquela, vamos dizer assim, é um capital imaterial da confiança, né, nas pessoas, aquela coisa de você se sentir seguro dentro da sociedade. E isso é uma parte importante para a gente conseguir auferir esse capital social que a gente precisa tanto. Então, me desculpe pela fala tão longa, às vezes assim, com um tom um pouco monótono, né? Mas eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada, doutora Mônica. Pessoal, agora eu passo a palavra a quem queira fazer alguma pergunta à nossa ilustre palestrante. Mais uma vez eu queria parabenizar a professora. Foi minha professora na Unisal, maravilhosa, sempre com excelentes aulas de Direito Civil. Muito obrigado, professora, por todo esse conhecimento que você pôde passar para a gente aqui hoje. Eu tenho uma pergunta, mas, sobretudo, com uma vivência do que nós temos visto no judiciário, sobretudo naquilo que diz respeito ao pacto sunt servanda, né? Havia uma crescente do enfraquecimento de pacto sunt servanda, sobretudo nos juros, né, abusivos. Havia uma melhora crescente e de repente o judiciário começou a enfraquecer de novo e nós temos muitas decisões informadas em que o pacto sunt servanda tem, os juros foi abusivo, não é mais abusivo porque a pessoa escolheu aqueles juros e ela tinha plena ciência de que aquilo seria feito o pagamento daquela forma e aquilo andaria daquela forma mesmo. Como que você poderia ver num panorama mais para frente de como que o direito vai tratar a função social dos contratos do consumidor, sobretudo de juros agora? Obrigada pela pergunta, Vitor, gostei muito e é uma oportunidade legal para a gente falar, né, mais livremente sobre isso. Realmente, o que a gente pode dizer? O judiciário, ele tem mesmo, né, se retraído. Acho que teve um momento, sim, lá no começo, quando veio o Código de Defesa do Consumidor, ele estava bem aberto a aplicar novas normas, até mesmo do Código Civil de 2002, né, quando a norma chegou, o judiciário estava bem aberto. Mas, infelizmente, né, ao longo dos anos, a gente vem percebendo isso. O que a gente pode fazer, né, nós, como advogados, como operadores do direito, é continuar batendo na porta do judiciário. Continuar pedindo, né, para fazer um esforço. Né? E um outro aspecto que eu acho que também é muito importante nessa hora é a gente pensar e coletivizar mais as demandas. É uma coisa que, às vezes, é difícil, né? Porque a gente dependeria, né, de pessoas legitimadas para levar essas questões para o judiciário. Mas também
vamos dizer assim, é uma saída, né, uma solução que eu acho que é mais condizente com uma sociedade de consumo de massa, né, como a gente vive. Tá? Então, eu acho que são essas duas coisas que são fundamentais, né, na minha visão, para a gente mudar esse cenário. Boa noite. Novamente, boa noite, professor. Parabéns, foi uma explanação assim, muito importante, acho que vai dar benefícios para todos que estão aqui buscando um maior conhecimento de contrato. Dentro desse aspecto de conhecimento de contrato, eu gostaria de fazer uma pergunta em duas partes. E tudo vai estar ligado à função social do contrato, né, que foi assim, meio que a tônica que a senhora discorreu. Né? Se possível, entrar até num aspecto histórico, se a senhora puder discorrer sobre a própria etimologia da palavra contrato. Né? Contrato, de como começou, de como ele progrediu até o que nós estamos hoje. Estamos bem? Estamos evoluindo ou estamos regredindo? Né? Como que fica, né, em sendo o Estado, a sociedade politicamente organizada, e essa mesma sociedade tendo que estar sob a tutela do Estado, como é que fica essa situação? Porque muitas vezes, né, a sociedade está sendo, digamos assim, vitimizada pela força, pelo poder coercitivo do contrato, que é até mesmo maior do que o poder coercitivo do Estado. Então eu queria discorrer sobre isso também, esses aspectos. Naturalmente, diante disso, a senhora vai ter uma perspectiva de como vai ser, de como queremos que seja. Né? Porque o contrato é bom por N aspectos, mas também muitas vezes acaba sendo nocivo, prejudicando pessoas. Benefício para muitos e prejuízo para muitos também. Está meio prolixa a minha pergunta, mas... Vamos ver se eu dou conta de responder, né? Porque enquanto você falava, eu já fui pensando em tanta coisa. Olha, realmente, o contrato, ele acaba não sendo bom na medida em que as pessoas não se sentem seguras dentro dele, né? Ou que não tenham, né, um respaldo das suas necessidades. Tá? E considerando também as suas diferenças, né, entre os compradores. Então, essa intervenção do Estado, nesse sentido, é muito boa. Né? A gente pensar em função social, a gente pensar em possibilidades de revisão do contrato, né? Porque apesar de terem feito as pactuações num determinado momento, num determinado cenário, uma determinada situação, as coisas podem mudar. Eu acho que a parte mais problemática aí, eu acho que é a atuação do Estado. Né? Por quê? A atuação do Estado hoje, né, ela é mediada pelo Judiciário. O Judiciário que vai fazer, vamos dizer assim, resolver o problema, né? Ou estabelecer ali, então, se vai revisar uma cláusula contratual, ele vai não só dizer a cláusula está nula, mas vai criar uma cláusula. E essa sensibilidade de entender o problema das pessoas, o que elas almejam, né? E atender esses anseios, né? E conjugando também, né, muitas vezes, os anseios contrapostos dessas pessoas que estão no contrato. É isso que eu acho que a gente se ressente mais, de pessoas preparadas, pessoas com uma formação mais humanista, né, que tenham uma preocupação com o ser humano, né, e não simplesmente resolver as questões contratuais como se fosse uma conta, né, de mais e de menos. Então, nesse sentido, a gente pode esperar do Estado, né? Eu acho que a gente, nós como partes, vamos dizer assim, né, atuantes dentro desse
sistema de justiça, nós temos a obrigação de exigir do Estado esse posicionamento, né? E exigir que cumpra, né? Não só vá lá e faça as coisas só para pro forma, né? De fato, se envolvam com os problemas da sociedade. Hoje, os nossos problemas, né, como sociedade, a maior parte deles são problemas meio que coletivos, né? Você vê esses recursos todos, vamos dizer, essas estratégias, né, que o judiciário, que a legislação estabeleceu para uniformizar entendimento, né, tomar um processo e usar como paradigma para todos os outros. Tudo isso vai dando sinais de que a gente vive problemas muito parecidos, todo mundo, né, a maior parte da população. Então, por que não, né, limitar um pouco mais, vamos dizer, estreitar mais o olhar em cima dessas questões, né, dar uma solução mais adequada, do que ficar com vários processos, enfim. É que a gente ainda está muito nesse paradigma do indivíduo, né? E a gente hoje vive um momento em que nós vivemos problemas coletivos enormes. E eles ficam negligenciados justamente porque o nosso sistema, ele não tem uma estrutura, ele não foi pensado para pensar, por exemplo, uma demanda entre várias pessoas de um lado e várias pessoas do outro. Não, é pensado sempre naquela coisa individual, né? Autor, réu e juiz. Não sei se eu respondi bem, mas se quiser comentar. Estou satisfeito, sem dúvida. A minha preocupação de início era essa, mesmo, só ter uma ideia de como a gente está dentro desse contexto e a perspectiva, né? Porque o contrato tem que ser sempre visando a proteção do indivíduo. Esse é o meu mensagem. Pessoal, antes da próxima pergunta, eu vou pedir para a mesa, por favor, se recompor para que a doutora Mônica possa responder de frente e ficar assim mais confortável. Mais alguém gostaria de perguntar? Aproveitem, gente, o momento de tirar todo o conhecimento que a doutora aqui nos deu uma aula maravilhosa sobre princípios do contrato. Bom, então agora iniciaremos a entrega dos brindes dessa noite. Vamos só ver o número de pessoas que tem aqui hoje. A gente só vai tirar o nome do Lucas, porque pode ganhar todo dia, né, Lucas? Já ganhou 2 dias. Doutora Mônica, vou pedir para que a doutora fale o número de 1 a 48. 25 é o Pedro Henrique Localia Travaglia. Parabéns!
é a Verônica Ferreira Soares Guelph. Parabéns. O último. Cinco não tá aqui. Oito também não. 16 também não tá aqui. 19 é a Juliana Silva Magro Ferreira. Parabéns. Mais uma chance. Rolando. Vinícius Pereira Azevedo. Parabéns. Passo a palavra agora ao membro da mesa. Muito boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a todos na pessoa do nosso presidente Melford. Quero agradecer a nossa cerimonialista Ana, a presidente Daiane, que com muito carinho tem tratado dessa semana jurídica e organizado tudo para a gente. E quero agradecer sobretudo a palestrante, que veio hoje trazer um tema muito vivo no direito, né, os contratos aí todo mundo faz. Ainda que a gente não trabalhe com a área contratual, a gente tem que fazer um contrato de honorários com o nosso cliente. Então é impossível ser advogado e não se ver, se furtar de fazer contrato. Confesso que tem uma pontinha de inveja de quem estudou na Unisal depois, né? Conversávamos ali antes, eu sou um filho da Unisal também, como o Fabiano, como a Rita, o Berlanga, né? Todos nós somos da primeira turma da Unisal e não tivemos a felicidade de ter os seus ensinamentos, né? Então hoje serviu para acalmar um pouquinho esse nosso ano. Muito obrigado. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de vocês, a presença dos nossos presidentes de comissões, doutora Kelly, doutora Rita, os membros de comissões que estão presentes. Agradecer a nossa cerimonialista e agora fotógrafa Ana Flávia, sempre aí presente nos nossos eventos. Agradecer também e cumprimentar a nossa mesa na pessoa do nosso presidente Melford. Doutora Daiane, parabéns por mais uma palestra brilhante que você trouxe para a gente. Nossa palestrante, a doutora Mônica, contratos, seus princípios, né? Fantástico, foi uma aula e já faço convite desde já que as portas estão sempre abertas. A OAB é sua também, tá? Muito obrigado pela palestra. Boa noite a todos. Reitero a fala dos colegas, agradeço a presença dos presidentes, dos membros, da Ana Flávia, da Bárbara também, que estão nos auxiliando hoje. Agradeço muito a presença da palestrante. E eu tenho uma pergunta, na verdade, uma observação.
Gostaria da opinião da doutora, mais ou menos no sentido das perguntas dos colegas, a respeito do impacto da pandemia da Covid nos contratos, né? Porque nós estávamos conversando antes do início da palestra a respeito disso, né? Da nossa cultura não ter essa questão, essa resistência da valorização do contrato, né? A gente tem o hábito, a gente só vai dar importância geralmente ao contrato, a gente só vai observar as cláusulas, o que a gente assinou, quando alguma situação começa a dar ruim, né, o bom português. E com a pandemia deu ruim para muita gente. Então eu gostaria de saber a opinião da doutora, qual o seu ponto de vista nesse sentido. Daqui a quantos anos, daqui a quanto tempo o contrato vai ganhar um outro olhar, vamos dizer assim, pela nossa sociedade. Obrigada e mais uma vez, parabéns pela palestra. Obrigada pela pergunta, né? Muito boa sua pergunta, porque realmente o assunto da Covid, infelizmente, ele tem sido tratado de uma forma muito variada, né, dentro do judiciário, quando que, no meu ponto de vista, está muito claro o que aconteceu, né? A gente esteve diante de uma situação absolutamente imprevisível, né? Ninguém sabia que ia acontecer e nem tinha noção da dimensão dos problemas que iam advir dessa pandemia. E por que eu falo com tranquilidade de se aplicar uma revisão de contratos nessas situações? Porque, em geral, o contrato que foi afetado pela Covid foram contratos de massa. Se são contratos de massa, possivelmente quem está lá do outro lado, vamos dizer assim, quem acabou, que vai suportar mais o peso de ter um contrato revisto, é quem tem mais condições de arcar, vamos dizer assim, ou suportar esse período difícil, né? O consumidor, ele não tem como ele absorver esse prejuízo, né, que aconteceu com a pandemia, sem prejudicar a sua própria vida. Agora, uma empresa, ela pode ficar um pouco assim, balançada, né, ter alguns problemas, mas a chance de se recuperar é muito maior do que uma pessoa natural, né? E a gente tem que ver também, né, e eu também me sinto à vontade de falar isso porque nós observamos também que durante a pandemia, né, todo mundo ficou, correu-se aquele discurso de todos nós estamos perdendo, mas não todos perderam. Bancos e supermercados ficaram muito bem nesse período. Então, diante disso, eu acredito que o judiciário deve olhar com mais carinho, com mais atenção para essa situação, né, de pessoas que acabaram se empobrecendo mais, né, entraram em situação de insegurança alimentar. A gente pensar em 1/3 da população em insegurança alimentar grave, né, ou seja, fome, e mais de metade da população com um problema de algum grau de insegurança alimentar, isso é muito grave, né? E eu acredito, eu entendo, né, pela solidariedade que deve existir, deve imperar na sociedade, as empresas, elas não podem se furtar de, nesse momento, cortar um pouco da sua própria carne, porque isso é um trabalho para nós nos reerguermos como sociedade. Passo a palavra ao Dr. Melford Voga Neto, que irá fazer o encerramento deste dia de palestra. Bom, antes de encerrar, quero reiterar o agradecimento aqui a essa mesa, meu vice-presidente Fabiano, meu secretário-geral Kleber. Digo a vocês que sem essa diretoria aqui que está aqui presente hoje, é muito difícil fazer gestão. Agradecer a Daiane que pegou aí
Marlene assumiu a comissão recentemente, pegou um rojão já com o pavio aceso, está dando conta. A Aninha, né, que virou nossa oficial cerimonialista, vou falar mestre de cerimônia, fica melhor. Então, a Kelly é minha prima e minha sócia também, além de presidente de comissão, né? A nossa amiga Rita, né? Enfim, todos vocês que estão aqui. O Davis, nosso fotógrafo, né? Que está sempre nos acompanhando, obrigado. Enfim, muito obrigado, doutora, pela excelente palestra. Eu acho que o direito como uma ciência que está sempre em transformação, o que a doutora Mônica trouxe para nós, nada mais é do que uma evolução do direito, né? E tudo caminha para essa questão ética, né? A ética na conduta. O que nós vimos, com o exemplo que foi citado aqui também, principalmente com relação à pandemia, nós vimos muita gente sem a boa-fé objetiva, sem a ética, porque ela se pegou numa situação de vulnerabilidade social e se aproveitou de uma situação, né? Então a gente vê essa ética, esse lado humanizado da relação jurídica que se forma contratualmente falando, ele tem que ser observado, porque a ética tem que ponderar. Então, nós não podemos admitir, querer que o judiciário chancele uma sacanagem, porque há uma situação de vulnerabilidade social. E acima de tudo isso, tem esses casos relevantes dessa natureza, que também você não pode apertar tanto a empresa, porque a empresa gera um emprego para as pessoas, então se ela se apertar, ela vai ter que demitir. Aí tem a obrigação, é função do Estado. O Estado está aí para servir a sociedade, né? Então, nessas dificuldades, o Estado tem que aparecer para que possa fazer o quê? Tornar a relação social razoável, né? Ter um padrão em que todo mundo vai sofrer, mas sofrer e sobreviver e poder renascer novamente, né? Então, fazendo o encerramento aqui, eu quero reiterar novamente, doutora, muito obrigado. É a sua primeira de muitas vezes na OAB de Americana, tenho certeza. Os seus alunos vieram prestigiá-la, isso é uma honra, né? Ter esse retorno, quer dizer, que esse é todo o prestígio que a doutora galgou na vida acadêmica com seus alunos, né? Então, muito obrigado e volte sempre. Eu que agradeço a presença de todos, a paciência. Espero que vocês retornem sempre aqui para obter mais conhecimento, né, e fazer, né, esse convívio tão bom que é aqui na OAB. Vamos entregar agora uma lembrança para a palestrante que está aqui hoje. Espero a todos amanhã, nosso último dia. Estou vendo uma grande presença feminina aqui. Amanhã é um assunto que interessa a todos vocês, a todos, né? Interessa. Mas as mulheres é uma delegada que vem com muita bagagem para transmitir para vocês aí um bom conhecimento do direito, tá bom? Conto com vocês aí amanhã. Muito obrigado. Uma boa noite.
É verdade? Você falei muita palavra por isso? Que para? É mais. Tchau, Fabianinho. Tchau, abraço. Você tava aqui. Deixa. É só gravar. Ai, meu Deus. Ó, encerrar vídeo. Mas eu não posso. Você quer salvar? É, tem que salvar. Então tá, vamos lá. Alguém sabe salvar a live? Dai. Eu nunca fiz live. Tem certeza, mas aí se encerrar e não salvar. Acho que tem que encerrar, né? Encerrar.